Segunda-feira, 8 de junho de 2026, hora do Café com Cossenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã. E vai continuar entregando todos os dias, então já dá aquele like, favorito café no seu player de podcast ou no YouTube para receber notificação toda manhã bem cedinho. Hoje é dia de falar de Alexander Zverev, finalmente campeão de slam. Vamos falar da final, dessa loucura de 5-7, com altos e baixos do Sasha e do Flávio Cobolli, o adversário dele. E vamos falar principalmente sobre o que significa isso, esse título para o alemão, para o circuito, dando um contexto geral para esse novo cenário com um novo campeão de slam. Sobre o jogo, vamos lá. Foram 4 horas e 16 minutos, parciais de 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 e 6-1. Não foi um jogo maravilhosamente bem jogado, teve altos e baixos dos dois. Deu para sentir ansiedade, afobação, variações técnicas, táticas, variações que eu digo oscilações, né? Para cima e para baixo. Mentais, o Cobolli fazendo a primeira final de slam, o Zverev na quarta final de slam, mas sabendo que era uma chance rara para finalmente sagrar-se campeão de slam, era a chance da vida dele. Jogou hesitante em alguns momentos, principalmente no fim do segundo set, deixou aquele quarto set escapar de um jeito que ele empurrou a bola ali pro Cobolli tomar a iniciativa. Foram 9 duplas faltas do Zverev, ele vinha sacando bem. O primeiro saque entrou bem, né, acima de 70%, média acima de 200 por hora, mas o segundo saque deu uma rateada, principalmente nos momentos decisivos ali, nos dois últimos sets. Lembrando o Sasha de outros tempos, né? Já teve problemas graves com o segundo saque, melhorou muito, mas teve essa questão que se manifestou nesse domingo. O Cobolli também tomou algumas decisões muito ruins. O Sasha teve cãibra no quarto set, depois o Cobolli estava pregado no quinto. Então tinha questão mental, tinha questão física, tinha emocional, tática, técnica, tudo variou muito na partida. Mas quando o Cobolli entra mal para o quinto set, o Zverev finalmente consegue deslanchar. E mesmo assim deslancha depois que o Cobolli erra um smash ali, tinha uma chance de devolver uma quebra, joga um smash na rede, se eu não me engano, perde a grande chance de voltar no jogo e aí finalmente o Zverev conquista o seu slam. Mas o Cobolli estava morto ali já também, né? Mas foi divertido, né? Foi um jogo que, se não foi brilhante nos aspectos tático, técnico, até físico, foi divertido, foi entretenimento, entregou muito. E assim, legal de ver. Decisões ruins, muitas. Pontos mal jogados, vários. Mas isso deixa a coisa mais humana. Eu estava vendo o jogo e comentando vários pontos no nosso grupo de Telegram com os apoiadores. E eu falava, nossa, virou uma farofa, tá mal jogado, os dois, né, fazendo bobagem, disputa de ver quem queria perder mais que o outro, quem ajudava mais o adversário. Mas quando a gente senta, pensa no que aconteceu, é compreensível, né? Foi uma farofa? Foi um pagodão de vez em quando? Foi. Mas é compreensível que o jogo tenha se desenrolado dessa maneira. Era um jogo pro Zverev muito pesado. Ele falou na coletiva que se tivesse perdido, teria sido uma derrota muito doída, ia machucar bastante. E eu me peguei pensando isso lá pelo quarto set ou terceiro set, que, cara, se ele ganha é o primeiro título de slam, se ele perder pro Cobolli, um estreante numa final, numa chance gigante dessa, sabe? Era papo pro Zverev tirar férias, pular o Wimbledon, passar um tempo esfriando a cabeça para depois voltar, porque ia fazer mal, ia machucar demais o Zverev. Mas ele foi campeão. E gostei das cenas, viu? Gostei de ver o Zverev, né, rolando no saibro, o grito que ele deu levantando o troféu foi um grito de um cara que tinha muita coisa entalada, abafada ali, que ele precisava botar para fora. E hoje em dia, com Sinner, Alcaraz, caras que já têm múltiplos títulos de slam, a gente não vê cenas tão cruas assim, sabe? Tão... não vou nem dizer que espontâneo, porque eles são espontâneos também, mas a gente não vê essas emoções tão grandes, tão afloradas, assim como foi o caso dessa comemoração do Zverev. Eu acho que o Djokovic comemorando a medalha de ouro olímpica foi uma cena muito bacana, porque também ali simbolizava, acho que para ele, mais do que qualquer outro título de slam que ele fosse conquistar, né, porque ele já tem tantos
Então a medalha de ouro significava bastante, muito mais do que os últimos 3, 4 títulos, 5 títulos de slam do Djokovic. E o Zverev tinha isso tudo entalado, né? As finais perdidas, a tensão, o que a final significava para ele. Eu gostei das cenas, fiquei comovido com a emoção do Sasha, admito, e nessas horas em especial eu acho legal quando a gente tem um campeão de slam diferente. Já vou entrar nesse mérito se é melhor, se é pior, ter variação ou ter sempre Sinner Alcaraz jogando final. Vou falar sobre isso um pouquinho mais adiante. Mas esse é o lado bom de ter uma final diferente, mais humana, né? Tecnicamente não foi um espetáculo, mas foi divertido. Teve entretenimento, isso é inegável. Já que eu falei que gosto do Zverev, que eu me emocionei com a emoção dele, vamos tirar o elefante da sala aqui. Isso tem que ser mencionado. Tem gente que gosta do Zverev, que ficou feliz com o título dele, com a emoção e tudo. E tem gente que não gosta do Zverev por causa das acusações de violência contra as namoradas. Né? São duas acusações diferentes. Uma que é contra a mãe do filho dele, foi resolvida num acordo extrajudicial, um acordo que não inclui a admissão de culpa por parte do Zverev, e um acordo que não deixa o Zverev com ficha criminal. É bom que isso seja explicado bonitinho. O outro caso anterior, ele foi investigado pela ATP. A ATP contratou uma empresa, né, separada para fazer essa investigação. Foi uma investigação que durou 15 meses e concluíram que não havia prova suficiente para punir o Zverev. Então, juridicamente falando, o Zverev não foi condenado por nada. Mas as pessoas vão lembrar disso para sempre. Né? O que eu falo como jornalista e como bacharel em Direito, muita gente não sabe, mas foi minha primeira faculdade que eu terminei, sou formado em Direito. Eu nunca vou tratar o Zverev como um espancador, como um agressor de mulher. Tá? Eu não tenho prova e quem tratou judicialmente, criminalmente dos casos, não condenou o Zverev. Então é simples assim, sabe? Eu não tenho o direito de chegar num podcast, num texto, num programa qualquer e tratá-lo como espancador, como um cara violento que bateu em mulher, porque eu não tenho prova, ele não foi condenado, tá? Evidentemente, eu respeito quem não gosta de Zverev por causa dessas acusações, mas jornalisticamente, juridicamente também, né, por tabela, eu tenho que tratar as questões assim, como acusações. Não posso dizer que ele foi condenado, que ele fez o que não fez, eu não vi, não tenho prova, e quem investigou não encontrou nada. Não estou aqui julgando o mérito, eu tenho lá minhas desconfianças sobre o quão abrangente foi essa investigação que a ATP encomendou, mas o fato é que a gente não tem condenação nenhuma. Então eu não posso tratar o Zverev esportivamente como um cara que violentou namoradas. Tá? Tem coisas do Zverev que eu gosto, tem coisas que eu não gosto. Ele é um cara que se expressa bem, tem um senso de humor afiado, que eu gosto, da minha preferência. Acho que ele falou publicamente muito bem quando precisou tratar essas questões de violência, quando perguntaram para ele nas coletivas. Ele foi educado, falou que apoiava as investigações porque ele se dizia inocente e que as investigações iriam comprovar isso. Gostei que ele tratou do assunto, não fugiu, não disse que não era o lugar para responder e tratou, né, encarou as perguntas com educação e com respeito para quem estava perguntando. Muito diferentemente do que fez o Thiago Wilde em Roland Garros, até no mesmo lugar, em 2023, quando ele ganhou do Medvedev. Esse assunto, o assunto dele com a ex-namorada, veio à tona e ele quis dizer para o jornalista que o jornalista não devia perguntar. Não é assim que funciona. Thiago claramente estava mal orientado, ou não estava orientado, parece ser o caso, mandou muito mal. Porque nunca ele falou, né? Ele podia ter chegado lá e falado: olha, eu não fiz. E nem isso ele disse. Então ele mandou muito mal. O Zverev foi muito bem quando precisou tratar do assunto publicamente. Agora, o Zverev também tem seus momentos patéticos, né? Principalmente quando ele perde, dá umas desculpas esfarrapadíssimas, né? Tipo quando ele perdeu do Darder agora e culpou a quadra de Roma, disse que era a pior quadra que ele tinha jogado na vida. Ele, quando perde, principalmente jogos ganháveis de caras que ele considera inferiores a ele dá umas declarações muito, muito, muito ruins, muito, sabe, beira o ridículo. Então, assim, eu não acho que o Zverev é santo, não acho que o Zverev é demônio, não vou deixar de falar dos méritos esportivos, técnicos dele,
por causa do extra-quadra, e isso vale para qualquer tenista, para qualquer atleta que eu vá tratar aqui. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não vou deixar de falar de méritos, né, esportivos de nenhum atleta, e não vou deixar de tratar das coisas extra-quadra também quando eu tiver que tratar. E vou dar um exemplo clássico aqui. Quem já está ouvindo Café há algum tempo sabe o quanto eu falo bem do Djokovic tenisticamente, o quanto eu admiro, respeito o que ele faz dentro de quadra, a dedicação que ele tem e o esforço que ele faz para ser competitivo com 39 anos. É admirável, é fantástico. Agora, quando a gente fala de pandemia, que ele fez aquele Adria Tour lá, que foi um fiasco, que acabou, né? Eu achei ridículo. E falei disso na época. Achei patético, achei que foi, na melhor das hipóteses, um exemplo ruim. Né? E aquela festa lá, com o mundo inteiro confinado e ele com os outros jogadores dando uma festa lá, gente sem camisa e tal, e num ambiente fechado. Acabou que 9 pessoas, né, entre organizadores e jogadores, pegaram Covid, foi um exemplo ruim. Eles acabaram cancelando o circuito, que era para ser várias etapas. Foi um fiasco. Então, a questão da vacina também acho que ele mandou muito mal. Lives que ele fez falando de pseudociência, de coisas lá muito loucas. Achei exemplos péssimos. Mas eu não vou deixar de tratar o Djokovic como um gênio esportivamente quando eu falar de tênis e do que ele faz dentro de quadra. Então, é saber separar as coisas. E quem está ouvindo precisa entender como eu estou tratando, como eu estou explicando aqui. Vou tratar dessa maneira todos os atletas. Os que eu gosto, que eu não gosto, o que eu gosto em quadra, o que eu não gosto em quadra, enfim, vai ser assim, tá? Mas vamos voltar a falar sobre o jogo. Tem perguntas aqui dos apoiadores, e os apoiadores são pessoas que contribuem financeiramente para o Saque e Voleio, mensalmente, e recebem conteúdo extra, né, em troca disso. Eu entrego conteúdo em texto, áudio e vídeo exclusivo para apoiadores, análises em áudio que eu mando, áudios de tenistas, tem eventos aqui em São Paulo, uma série de benefícios. Quem quiser saber mais, entra no apoia.se/saque e voleio ou manda uma mensagem para mim que eu explico como é que funciona, como é que é o nosso grupo de Telegram de bate-papo, que é maravilhoso. Então eu dou todos os detalhes lá para quem quiser saber. Mas o Paulinho mandou 2 perguntas aqui. A primeira é o seguinte: durante o jogo falaram que o Sasha trouxe o Cobolli para o jogo porque deu uma caída. Mas o italiano não foi melhorando e se soltando? Você acha que demorou para ele entender onde estava ou foi mais ler o jogo mesmo? Tem um pouco de cada aí, Paulinho. Eu acho que primeira final de slam, ele faz o primeiro set ruim. Acho que ele vai se soltando, vai entendendo, vai se ambientando com a ocasião, que é uma ocasião única, né? Inegável. Então faz parte do processo. Óbvio que o Zverev deu uma rateada ali no segundo e no quarto sets, então acho que o Zverev também contribuiu para momentos bons do Cobolli, né? Uma coisa, mas o Cobolli também deu muito ponto bobo para o Zverev, jogou mal, fez escolhas ruins, tomou decisões ruins, não foi uma partida espetacular de nenhum dos dois. E a outra pergunta do Paulinho é assim: em um ponto do jogo, acho que no quarto set, a transmissão mostrou a estatística de pontos importantes. Falava de 30 iguais e iguais. E o aproveitamento do Cobolli era pífio no nível abaixo de 40%. Isso diz mais sobre tática ou sobre sentir pressão mesmo? Depende, Paulinho. É que assim, eu não vi essa estatística no ar, eu não sei se eu entendi completamente o que você está falando. Mas se a gente está falando de 2 tenistas e ele ganhou 40%, não é tão ruim assim. 35% que seja, também não acho tão ruim. Aí é questão de ter um tenista melhor que o outro e ok. Porque se a gente fala, vamos dar um exemplo redondo aqui para ficar fácil de entender o que eu estou querendo dizer. Se foram 10 pontos e o Cobolli ganhou 4, ele tem 40% de aproveitamento. Isso é a diferença de um ponto só, não é pífio. E eu falo que é um ponto só porque se ele ganha mais um, ele sobe para 5, e o Zverev cai de 6 para 5, e aí fica 50% para cada um. Não é uma diferença tão grande assim. Se é que eu entendi o que você quis dizer com esse aproveitamento. Então, mas se for isso, sabe, até 7, 30 para um, 70 para o outro, não é uma diferença que é bizarra assim, dependendo do tamanho da amostra. Porque se a gente está falando de 10 pontos, 7-3, também não acho que seja pífio, sabe? Reflete quem está melhor na quadra. Mas não é que seja, nossa, que coisa horrorosa. Pelo menos, se eu entendi direito, é isso que eu acho, sabe? O André Cato escreveu o seguinte: pela comemoração e emoção de Zverev, é muito claro quanto o título de Grand Slam é importante para ele.
Você acha que pelo fato dele ter jogado na época do Big Four e atualmente o circuito possuir 2 jogadores extraordinários, ele valoriza mais um título de Grand Slam do que ser número 1 do mundo? Eu acho que ele valoriza mais um título de Slam, sim. Agora, tem um negócio que ninguém lembra, que em agosto de 2022, Zverev esteve a 125 pontos do Medvedev, que era o número 1 do mundo. 125 pontos. E aí vamos lembrar que o Zverev teve aquela lesão em Roland Garros, nesse ano, 2022, que ele rompeu vários ligamentos, fraturou 2 ossos no tornozelo, numa semifinal, e ficou 1 ano sem jogar praticamente. Então, se ele tivesse jogado ali de junho até agosto, ele teria, na pior das hipóteses, disputado pontos em Wimbledon e em Halle. E aí você bota aí, né? Pô, você vai dizer que o Zverev não somaria 125 pontos jogando Wimbledon e Halle? Quase impossível isso. Então ele teria sido o número 1 do mundo. E é uma coisa que quase ninguém lembra. Ele ficou sem jogar desde Roland Garros. Então, e ele só vai cair para número 5 do mundo lá em setembro, depois do US Open, porque ele tinha semifinal para defender, se eu não me engano. Mas ele teria sido o número 1. Isso dói nele até hoje, certamente. Mas eu acho que ele valoriza mais ser campeão de slam. Eu acho que vários valorizam mais isso, sabe? Mas e agora? O que muda pro Zverev? O Lucas Parra mandou a seguinte pergunta. Zverev finalmente venceu um slam, mas foi dessa maneira aí, com ele sentindo muito em alguns momentos. Podemos agora esperar um Zverev livre dos fantasmas e super perigoso nos slams contra Sinner, Alcaraz e Djokovic? Ou vai ser a mesma coisa de sempre? Eu acho que dá para esperar um Zverev um pouco mais leve, na pior das hipóteses. Tem uma frase dele na coletiva em que ele fala assim: a partir de agora, qualquer final que eu perca, nada vai tirar de mim o fato de que eu sou um campeão de slam. E é um grande peso que sai das costas, evidentemente. Então, acho que tudo leva a crer que ele vai entrar mais leve. Agora, o quanto essa leveza adicional vai ajudar a incomodar Sinner, Alcaraz e Djokovic, ou Sinner, Alcaraz só, não sei, é difícil dizer, porque a gente tem um gap aí, uma diferença técnica, né, de pacotes que é considerável. Os 3 estão acima dele. O Djokovic fisicamente não, mas tem mais recurso. Acho que se os 2 se enfrentam em um Wimbledon, eu boto meu dinheiro no Djokovic. A julgar que seja um Djokovic fisicamente inteiro e num nível parecido com o que ele jogou em Roland Garros, com o João Fonseca, acho que é muito... Eu iria muito com o Djokovic, independente do Zverev leve ou não. E a outra pergunta do Lucas Parra é a seguinte: muito se fala do lado mental do alemão, até comparando com o Big Four e Alcaraz e Sinner. Você acha que o mental é o fator que mais diferencia os mortais desses 6 jogadores que citei? Então, é difícil fazer essa medição, porque esses 6 jogadores que você falou são tecnicamente privilegiados também. E óbvio que isso ajuda o aspecto mental. Porque quando você chega numa hora de aperto contra um jogador inferior, é mais fácil você ter a cabeça no lugar e mais clareza e mais lucidez para tomar decisões, ou para brigar, para ficar no jogo, porque você sabe de onde você tem recurso técnico para tirar. Você sabe que você tem mais que o adversário, ou pelo menos tanto quanto, né? A gente falar em confrontos diretos, Nadal e Djokovic, por exemplo. Os 2 têm possibilidades. E eu não vejo, por exemplo, uma grande vantagem mental nem para um nem para o outro em nenhum momento. Não acho que o Djokovic tenha vencido aquela final de Australian Open de 5-7 com o Nadal porque era mentalmente mais forte, ou que o Nadal tenha vencido aquela semifinal de Roland Garros de 2013 porque era mentalmente mais forte que o Djokovic. Não acho que foi isso que pesou em nenhum dos 2 jogos. Mas como você pega esses caras todos, tem mais tênis que o Zverev, na hora que aperta, quem vai sentir mais mentalmente é o Zverev também. Então é difícil. Uma coisa ajuda a outra aí, né? O mental ajuda o técnico ajuda o mental. Então é difícil fazer essa medição isolada. A diferença é só mental? O mental que faz tanta diferença assim? Faz diferença? Faz, mas o quanto seria essa diferença se o técnico não tivesse essa vantagem, sabe? Se o aspecto técnico não fosse superior. É difícil fazer essa medição. Mas vamos para aquele debate interessante. É melhor uma final assim, com altos e baixos e 2 caras que surpreenderam, ou é melhor uma final entre Sinner e Alcaraz sempre? Vocês preferem um torneio com mais zebra
e uma final mais humana, com mais erros, menos previsível, ou um torneio que vai ter 2 semanas sem zebras, mas vai ter uma final de nível altíssimo com Alcaraz e Sinner ou Djokovic, porque esses caras quase sempre entregam muito mais em momentos decisivos. Opinião minha, discordem à vontade, tá? Eu acho que gosto de um pouco de cada, eu gosto das duas coisas. Né? Gosto de que existe essa variação. Eu gosto de torneios com zebras, mas também acho que uma final Sinner e Alcaraz é aquela final que fura a bolha, que faz as pessoas falarem de tênis. E isso é importantíssimo para o esporte, para a modalidade em si. Né? Contando um episódio, experiência minha, aquela final Sinner e Alcaraz do ano passado em Roland Garros, ela furou tanto a bolha, foi tanta gente falando, que a minha psicóloga começou a perguntar da partida, quem era o Alcaraz, quem era o Sinner, por que o jogo foi tão longo, as variações, os match points, e ela não era uma fã de tênis, né? Ela sabia da minha relação com o esporte, que eu trabalho com tênis, mas não tinha noção, e ficou interessado em saber. Então, isso ajuda a furar a bolha. Isso acabou virando parte da minha sessão, falar com ela sobre Sinner, Alcaraz. Teve uma sessão que foi muito engraçada, que ela me perguntou sobre o ranking, e eu tive que explicar que o ranking funciona durante, né, computa 52 semanas de resultado, e ela ouviu a explicação e falou: eu entendi, mas eu não gostei. E foi engraçado, porque realmente o ranking do tênis tem essas peculiaridades. A gente chegou nesse assunto porque o Alcaraz foi campeão de Roland Garros, e na verdade o Sinner chegou mais perto do Alcaraz quando acabou o torneio, né, no ranking, porque o Sinner tinha quarta de final do ano anterior e fez uma semi, então ele ganhou ponto. O Alcaraz, como defendeu o título, manteve a pontuação, então o Sinner se aproximou. E eu tive que explicar para ela que, nossa, o Sinner perdeu, mas ele tá mais perto no ranking do Alcaraz agora do que antes. Então, essas coisas. Mas esse tipo de jogo provoca essa reação, e é legal. Então é importante que isso aconteça. Por mais que seja previsível, é gostoso que você ouvir de mais pessoas, de pessoas fora do seu núcleo tenístico, pessoas que estão interessadas em saber, em aprender, em acompanhar mais. Agora tem uma pergunta legal aqui da Helena, que eu acho que isso fala muito sobre o status do Zverev. Ela escreve assim: o Zverev era o melhor pior, ela escreve assim, entre aspas, melhor pior, sem Grand Slam. Agora, pensando em todos que têm um Grand Slam, onde você enquadraria o Zverev? Pensando em Del Potro, Roddick, Moyar. Ela quer que eu bote ele num ranking aí dos melhores tenistas com um Slam. E é difícil de fazer essa comparação. Vou até beber uma água aqui. É difícil de fazer essa comparação porque a gente sempre vai cair naquela história das gerações diferentes, que a gente acaba caindo em comparações canalhas. São adversários diferentes, o esporte mudou, o equipamento mudou. Se você pega o tênis que o Sasha precisa fazer hoje para ganhar um Slam, é um nível de exigência muito maior do que técnica e física do que quando o Roddick ganhou um Slam. Então, ou o Ferreiro, ou o Moyar, ou o Albert Costa, sabe? Se a gente voltar 10, 20, 30 anos atrás. Se a gente tivesse sobreposição de imagem, que é aquilo que tem na Fórmula 1, né, que eles botam um carro fantasma, você pega o carro de hoje, por exemplo, dando uma volta, e sobrepõe a imagem de um carro de 20 anos atrás, dando uma volta no mesmo circuito. Eles partindo do mesmo ponto, e você vai vendo, né, onde que um ganha, onde um se aproxima, onde um distancia, se é na freada, se é na curva. E é interessantíssimo. Se algum canal fizesse isso para um jogo de tênis, a gente ia ter uma noção melhor do quão bizarra é essa diferença, do quanto o tênis é mais rápido. E como é diferente a altura que as bolas passam da rede, o spin, né, o quanto as bolas sobem e caem mais rápido, é absurdo. É como a gente dizer, a grosso modo, que as bolas do João Fonseca andam muito mais que as do Guga. É óbvio que andam. São 30 anos de diferença, né? É a evolução do esporte. Então, toda a comparação assim, ela é meio canalha por definição. Agora, vamos transformar isso aqui num papo de bar, tá? É um exercício, brincadeira, tá? Virou uma conversa informal. Aliás, a proposta do café é mesmo ser uma conversa informal, mas agora vamos tomar um chopinho aqui. Não tô bebendo não, tá? Não tô bêbado falando isso. Mas vamos ter um papo descompromissado, um exercício de imaginação, tá? Vamos imaginar um jogo pelo domínio do universo, tá?
2 tenistas têm 3 meses para treinar, vai ser um jogo só, melhor de 5 sets, sem tie-break no quinto set. Zverev de um lado e Del Potro do outro. Quem ganha? Eu botaria todas as minhas fichas no Del Potro. Eu confio muito mais no taco do Del Potro do que no do Zverev. Minha opinião, discordem à vontade, tá? Eu apostaria até no Nalbandian contra o Zverev. E é uma comparação que não é nem o que a Helena botou na mesa, né? Porque ela fala dos caras que tem um slam. O Nalbandian não tem nenhum. Mas eu acho que o Nalbandian, no 1 contra 1, contra qualquer tenista, era muito mais perigoso que o Zverev. E ele pegou o auge ou quase auge do Djokovic, mas pegou Nadal e Federer em grande forma. Acho que o Djokovic, o auge dele é um pouquinho depois do Nalbandian. Acho que o melhor Nalbandian não jogou contra o melhor Djokovic, mas jogou muito perto do melhor Federer e do melhor Nadal. Agora, o Nalbandian não era um grande atleta, o Zverev é um grande atleta, né? Eles têm approaches bem diferentes em relação ao esporte. Mas se é um jogo, eu botaria o Nalbandian, eu botaria o Del Potro contra o Zverev. Agora, se é para falar de currículo, se é para falar de feitos, acho que o Zverev está na frente de todo mundo. Todos esses caras com um slam. O Roddick foi o número 1 do mundo, mas, o Zverev tem 4 finais de slam, tem uma medalha de ouro olímpica, tem 7 Masters 1000. Então é pesado, né? O Roddick tem outras finais de slam também. O Roddick foi o número 1, que o Zverev não foi. Mas o Roddick também, aí vamos entrar na polêmica das gerações, né? Ele não pegou o auge do Federer. Ele pega ali, ele é número 1 entre Agassi, Sampras, Guga e a chegada do Federer. Que aí depois vem Nadal, Djokovic e Murray, que são número 1. Então, até nisso é difícil comparar, né? Quando um chega a número 1, o outro não. É difícil. Toda comparação assim é meio canalha. Não dá pra levar muito a sério. Dá pra gente discutir, sentar num bar, bater boca, imaginar um monte de situações e acaba sendo divertido quando tá todo mundo nessa vibe. Mas eu não quero que vocês escutem isso aqui, por exemplo, e achem, nossa, o Cosenza tá cravando isso, tem uma opinião forte, definitiva sobre isso. Não, gente, estamos um exercício de imaginação aqui, batendo papo, tá? Isso, quem discorda, e beleza, e seguimos em frente, tá? Bom, gente, o que tem essa semana agora, né? Porque o tênis não para. Tem ATP em Hertogenbosch e Stuttgart, tem WTA em Hertogenbosch e Queens, e Challenges espalhados por aí. E lembrando que a Bia disputou o quali do WTA de Queens, perdendo a primeira rodada para Heather Watson. Foi 7-5 e 6-0. Outro jogo daqueles em que a Bia perde sequências longas de games. E ela liderava o primeiro set por 4-2. Se a gente contar a partir daí, ela ganha um game e perde 11. É duro, né? É duro. Eu não vi o jogo, não posso fazer um comentário específico sobre a partida, mas é outro episódio em que isso acontece, isso vem se repetindo, né, desde o ano passado. E o que isso me sugere, e posso estar errado, espero que eu esteja errado, mas assim, o que isso me sugere é que o que quer que esteja acontecendo de errado, o que quer que esteja desencaixado no pacote Beatriz Haddad Maia, não está mais perto de ser consertado, ou ajeitado, ou encaixado. Sabe? Essa peça do quebra-cabeças não apareceu com o técnico novo, porque são cenários que estão se repetindo. Isso me preocupa. Mas, para terminar numa nota alegre, né, tentar terminar em good vibes esse episódio, como diz meu amigo Rafael Vilela, no nosso grupo de Telegram, se o Zverev ganhou um slam, o Brasil pode trazer o Hexa. Vamos, né? Bom, gente, volto amanhã trazendo um resumão de Roland Garros, porque hoje ficaria um enorme episódio se fosse para falar de tudo. E no meio da semana vou trazer um episódio especial, separado, sobre o Pride Open, torneio da comunidade LGBTQIAPN+, que eu participei no fim de semana. E eu sempre divulgo o evento porque é um evento de comunidade, é um evento de acolhimento. E eu conheci gente legal, eu tive conversas sensacionais, e tem um pouquinho da minha jornada pessoal de perda de peso, de voltar a jogar tênis, de voltar a me sentir livre dentro de quadra, que como isso aqui é um café e vocês acompanham minha jornada e muitos mandam mensagens muito legais quando eu conto alguma experiência mais pessoal,
Então eu vou contar também esse episódio, como é que eu senti, como é que eu vivi, como é que foi minha experiência no torneio, porque é um torneio lindo, com um ambiente que, cara, é gostoso demais. E então merece que eu fale mais sobre o evento e merece que mais pessoas conheçam e joguem os eventos, não só o Pride Open, mas os outros torneios desses organizadores, dessa comunidade, porque, cara, o trabalho que eles fazem é lindo, assim, o ambiente lá é fantástico. E é uma comunidade que você vê muita gente se sentindo acolhida, muita gente torcendo, vibrando, é gostoso demais. Mas vou gravar um episódio separado, porque se alguém não quiser saber sobre a minha jornada, sobre o torneio, vai ter o episódio normal do Café toda manhã, falando sobre o circuito, notícias, polêmicas, o que tiver mais quente. E quem quiser ouvir sobre a minha jornada, sobre o Pride Open, vai ter um episódio especial sobre isso. Beleza, gente? Por hoje, acabou. Então, uma ótima segunda-feira, uma semana iluminada para todo mundo e um abraço.